Obrigada. Queridos, continuando nessa manhã de celebração, nessa manhã de alegria, eu quero perguntar para você, nessa manhã, você é uma pessoa que aproveita bem as oportunidades em sua vida? Você é uma pessoa que presta atenção no que está acontecendo ao seu redor para poder perceber as oportunidades que estão ao seu lado? Se a maior mudança da sua vida estiver a um passo de você, mas para isso, para você conquistar, você precisa gritar e lutar com todas as suas forças e com toda a sua fé para conseguir. Você está disposta a levantar, ir à frente, independente do medo, independente da opinião das outras pessoas, para tentar te paralisar e dar um passo de fé? Com essas perguntas, para você já começar a meditar nesta manhã, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, e a gente vai conversar um pouquinho sobre uma história de um homem que não perdeu a maior oportunidade da sua vida. Um homem que não perdeu a maior oportunidade da sua vida. E não foi só isso não, queridos. A atitude dele diante da maior oportunidade da sua vida é que fez toda a diferença. Eu queria que os irmãos acessassem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versos de 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para essa manhã é atitudes que fazem a diferença. Atitudes que fazem a diferença. Antes da gente ler a palavra do Senhor, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês aqui nessa manhã. Pedir que o Senhor, que ministrou tão fortemente no meu coração essa palavra, nesses dias, possa aplicar no coração de cada um dos irmãos dessa manhã, que o Espírito Santo ilumine a leitura da sua palavra e que você abra o seu coração para receber a palavra do Senhor nessa manhã. Paizinho, eu te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, Pai. Te agradeço por essa manhã, Senhor. Te agradeço, Paizinho, por cada vida que aqui está, Senhor, tão preciosa para Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa manhã com batismos, com essa manhã de declaração pública da fé no Senhor. É uma manhã de atitudes que fazem a diferença, uma manhã de passos de fé, uma manhã de reconciliação, uma manhã onde tantos vão ser integrados, que muitas vezes estavam há um longo tempo, Senhor, afastados, mas que tiveram realmente um coração aquecido pelo Teu Espírito Santo, e num passo de fé estão aqui nessa manhã, dizendo: eu faço parte do corpo, eu sou da família do Senhor, e por isso eu estou aqui. Senhor, que o Teu Espírito Santo aplique nos nossos corações a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor repreenda todo o impedimento aqui, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor repreenda, Senhor, toda distração, que o Senhor visite os corações nessa manhã, Senhor, que desde já o Senhor quebrante os corações, e que seja, Senhor, uma manhã de festa, mas principalmente de festa no céu, que é quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. E eu quero ler para os irmãos em duas versões. Eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, e eu vou ler também na tradução A Mensagem, tá bom? Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar:
Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhes disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Na Bíblia, a Mensagem, esse mesmo texto, ele traz uma versão assim para nós, ó. Depois de passarem algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade, seguido pelos seus discípulos e por uma multidão. E um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus, o Nazareno, passava por ali, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou: tragam-no aqui. Eles foram chamá-lo. Hoje é seu dia, ele está chamando você, levante-se. Jogando longe a sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. Jesus perguntou: o que você quer de mim? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Siga seu caminho, sua fé salvou e curou você, disse Jesus. No mesmo instante, ele recuperou a visão e seguia Jesus, estrada afora. O texto traz para nós essa história de um ex-cego chamado Bartimeu. Jesus e seus discípulos estão ali passando pela cidade de Jericó, e quando estavam saindo daquela cidade, e como sempre uma grande multidão seguia Jesus por onde ele passava e caminhava junto com ele, à porta da cidade ele encontra alguém. À porta daquela cidade ele encontra Bartimeu. Quem era Bartimeu? O texto traz essas informações para nós. Bartimeu era cego, Bartimeu pedia esmolas, então ele era muito pobre. E ao contrário daquela mensagem retratada lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22, 26, quando Jesus cura um outro cego, o outro cego ele foi trazido até Jesus por outras pessoas. Bartimeu teve uma atitude diferente. Bartimeu, ele teve uma iniciativa própria, quando ele percebeu que Jesus estava passando por ali. Ele teve uma iniciativa, e não foi uma iniciativa pequenininha não. Bartimeu começa a gritar pedindo socorro para Jesus. Bartimeu começa a gritar, porque ele percebeu naquele momento que a oportunidade da vida dele estava passando por ali. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha pena de mim. Quando Bartimeu, ele chama Jesus de filho de Davi, ele já começa a trazer uma mensagem para nós. Chamando Jesus de filho de Davi, naquele momento, a gente consegue já começar a entender que mesmo sendo cego, mesmo sendo mendigo, estando ali numa situação de pobreza extrema, Bartimeu ele consegue enxergar quem é Jesus com muito mais clareza do que os discípulos que estavam ao redor de Jesus e do que aquela grande multidão que estava acompanhando Jesus o tempo todo. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O primeiro ponto que eu quero compartilhar dessa história com vocês, diante dessa mensagem, diante desses versículos, é o que está lá no versículo 46, no primeiro versículo, que diz assim: Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó.
quando estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmolas. Quando a gente vê esse texto, a gente começa a analisar a condição de Bartimeu. E aí, o primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã é justamente sobre isso. Olhando para a condição que Bartimeu vivia, pedindo esmola, cego, sentado à beira do caminho, passando os seus dias ali aguardando a compaixão de outras pessoas para sobreviver. Se a gente olhar para as condições que ele vivia, a gente pode entender também que seria praticamente impossível uma mudança radical na vida de Bartimeu. Às vezes a gente pode pensar, uma coisa ou outra, a gente pode até entender que podia mudar, mas quando a gente olha cego, a gente já fala, olha, isso daí já não vai mudar. A condição, quem sabe, se alguém misericordioso passasse por ali e o ajudasse financeiramente. Mas, a princípio, a condição que a gente olha para Bartimeu, ele traz para nós uma ideia que é impossível aquela situação ser revertida totalmente, de uma forma radical. E aí eu quero fazer uma outra pergunta para você nessa manhã. A condição que você está vivendo hoje define o seu modo de viver para sempre? A condição ou a situação que você está vivendo hoje é o que está te definindo como a sua única forma de viver para sempre, daqui para frente? A condição que cada um se encontra na nossa vida, a condição que cada um vive na caminhada e que enfrenta, é uma condição que muda o tempo todo. Estar é muito diferente de ser, queridos. Estar é muito diferente de ser. Estar é uma condição totalmente mutável. Grava aí, totalmente mutável. Ser é o que nos define. O que nós estamos vivendo não pode definir a nossa fé, não pode definir a nossa vida, não pode ser o ponto final para aquilo que a gente acredita. Quando a gente olha para a vida do cego, Bartimeu, se ele entendesse que aquela condição que ele estava vivendo definia para sempre a sua vida, vocês acham que ele teria gritado com tanto vigor, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, faz a diferença, eu estou aqui, Senhor, olha para mim. Vocês acham que se ele tivesse entendido claramente que aquilo era um ponto final na sua vida, que aquela condição não iria mudar, ele tinha tido uma atitude de fé ao ponto que ele teve? Então, primeira lição que eu gostaria de extrair dessa mensagem para nós é: a condição que você está vivendo não define a sua vida pela fé. Aí você pode falar, pastora, mas é um diagnóstico irreversível. A maioria dos diagnósticos de cegueira são irreversíveis também. Pastora, mas é uma situação que já acabou, não tem mais o que fazer. Eu quero dizer para você nessa manhã que aos olhos humanos realmente, muitas das nossas condições que nós vivemos são irreversíveis. Mas nós somos desafiados nessa manhã a olhar com os olhos da fé, assim como aquele cego olhou naquele dia também. Aos olhos da fé, a nossa condição não nos define. Aos olhos da fé, o Senhor Jesus pode mudar qualquer situação nas nossas vidas. Aos olhos da fé não existe cegueira irreversível, não existe diagnóstico irreversível, não existe relacionamento que esteja totalmente destruído, não existe aquela pessoa que Jesus não pode libertar e transformar a sua vida. Aos olhos da fé, a nossa condição não nos define. Estar é diferente de ser, queridos. Nós somos servos de Deus. Nós somos alguém que o Senhor nos ama. Nós somos alguém que o Senhor Jesus entregou a vida para nos salvar, nos libertar, mudar a nossa história. Então nós precisamos viver
pela fé. Viver pela fé. Então eu quero te desafiar nessa manhã a olhar para a condição que você está vivendo, e eu não sei qual é, queridos, eu não tenho a menor ideia, eu conheço alguns mais perto e sei de algumas situações, mas não sei de todas. Mas eu quero te dizer nessa manhã com toda a fé e com toda a certeza no meu coração, o Senhor Jesus pode mudar qualquer condição. A sua condição não te define. O que te define é o que você tem certeza que você é. E nós somos filhos amados de Deus. É isso que nós somos. Não existe nenhuma condição que ao Senhor Jesus chegar na nossa vida, Ele não possa transformar. Não existe condição absoluta que Deus não possa reverter. Não existe choro que Deus não possa transformar em alegria. Não existe condição, mesmo que seja uma determinação, se não for aquilo que o Senhor determinou, não vai permanecer para sempre na sua vida. A sua condição não te define. A condição de Bartimeu traz essa lição para nós nessa manhã. Se ele tivesse se definido pela sua condição, ele teria perdido a maior oportunidade da sua vida. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês dessa história é: nós precisamos ter coragem quando a gente percebe que algo pode ser mudado e algo pode ser transformado. Nós precisamos ter coragem. Tenha coragem. Quando Jesus chega, nada fica como está. Quando Jesus chega, nada fica como está. Seja alguém corajoso. Alguém corajoso é alguém que observa o que está acontecendo ao seu redor. E alguém que, quando aparece uma oportunidade, é alguém que se coloca de pé. Mesmo que a ideia e a força esteja para que a gente fique prostrado. Quando o Senhor traz para nós essa ideia de coragem, não é baseado na nossa própria força, na nossa própria situação, na nossa própria garra, não. A coragem que nós temos é baseada na nossa fé. Nós temos coragem de nos colocar em pé, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Tenha coragem. Quando Jesus chega, nada fica como está. Aproveite todas as oportunidades que o Senhor tem te dado com unhas e dentes, como alguém corajoso, alguém que sabe o Deus que está ao seu lado. Bartimeu ensina para nós essa lição de coragem nessa manhã. Bartimeu ensina para nós que não importam as circunstâncias que nós estejamos vivendo, não importa a condição que a gente se encontre, é preciso ter essa coragem para agarrar as oportunidades, mas principalmente, queridos, acreditar que tudo pode ser transformado pelo poder de Deus. Principalmente acreditar. Bartimeu acreditou. Ele acreditou, por isso que ele não perdeu a oportunidade. Quando Bartimeu, a história traz para nós, o texto traz para nós, que quando ele ouve dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando por ali, imediatamente ele começa a gritar. Imediatamente ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Vou parafrasear aqui, vou mudar um pouquinho. Jesus, me socorre. Jesus, eu estou aqui. Jesus, me veja. Jesus estava com seus discípulos e uma grande multidão de pessoas. Sabe por que ele fez isso? Sabe por que Bartimeu fez isso? Porque ele acreditava que, independente da condição, da situação que ele estava enfrentando até aquele momento da sua vida, aquilo não o definiria para sempre diante da sua fé. Sabe por que ele gritou: Jesus, tenha misericórdia de mim? Porque ele precisava fazer aquilo para ser ouvido. Ele estava ali diante daquela situação. Sabe por que a gente clama, mesmo sabendo que o nosso Deus sabe de todas as coisas? Porque a gente declara na nossa oração, a gente declara pela nossa fé: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha para a minha dor.
Senhor, olha para a minha condição, olha para a minha situação. Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar essa condição na minha vida. Nós clamamos porque nós acreditamos, assim como Bartimeu fez. Assim como Bartimeu fez, imediatamente ele começa a gritar, porque ele acredita que aquela situação possa ser revertida. Não por qualquer pessoa, mas por Jesus. Até aquele momento ele estava ali, cego, pedindo esmolas, pessoas entrando e saindo da cidade, mas quando ele ouve dizer que é Jesus, alguma coisa muda. É Jesus que está passando, eu não vou perder essa oportunidade. É Jesus que está passando, esse pode mudar a minha vida. É Jesus que está passando, esse pode fazer a diferença na minha vida. Queridos, Jesus estava passando ali. Jesus estava passando ali. E a história dele podia ser transformada. E eu quero te desafiar, fazer mais um desafio para você nessa manhã, de deixar de olhar para a sua condição. Colocar uma coisa na sua cabeça nessa manhã, queridos. Diante de Deus, do Senhor para a sua vida, a sua condição não te define. A dor que você está passando, a luta que você está passando, aquilo que você está enfrentando, o Senhor tem contemplado as suas lágrimas, a sua dor, a sua aflição, mas essa condição aos olhos da fé não te define. O Senhor Jesus pode transformar qualquer situação na sua vida, creia. Assim como Bartimeu fez, grite, declare: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ao declarar isso, nós declaramos a nossa fé. Ao declarar isso, nós declaramos que nós acreditamos que Jesus pode mudar a nossa história. Nós acreditamos que Jesus pode mudar a nossa vida. Grite, fale, clame. Tenha uma atitude de fé, uma atitude que faça a diferença. E eu quero falar para você algo nessa manhã, que o mesmo Jesus que passou ali na cidade de Jericó, o mesmo Jesus é o que está aqui no Brasil hoje. O mesmo Jesus que está aqui em São Paulo, o mesmo Jesus que está aqui em Hermelino Matarazzo, o mesmo Jesus que está aqui na Igreja Batista da Graça, o mesmo Jesus que está atuando na sua vida. O mesmo Jesus é aquele que está passando por aqui. Então grite, queridos, fale para o Senhor, Jesus está aqui. Fale para Ele, clame, não fique calado, peça socorro ao Senhor e principalmente acredite que Ele possa mudar a situação na sua vida, essa situação na sua vida. Jesus, Ele faz uma promessa para os seus discípulos, faz uma promessa para nós, lá na grande comissão, Mateus 28, lá no finalzinho desse capítulo, Ele fala que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso eu posso afirmar para vocês que Jesus está aqui. Por isso eu posso afirmar para vocês que Jesus é aquele que está cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. E Jesus é aquele que pode transformar a sua história, assim como Ele transformou a história de Bartimeu. Nós precisamos acreditar. Aí eu quero lembrar você que o texto traz para nós que muitas pessoas tentaram impedir Bartimeu de gritar. Muitas pessoas o repreenderam naquele momento. Muitas pessoas mandaram com que ele se calasse. Muitas pessoas tentaram falar: olha, para de gritar. Você vai gritar por quê? Eu imagino a condição. Você é cego, você está aí. Para de querer importunar Jesus com a sua vida, com os seus problemas. Para de gritar. Muitas pessoas vão dizer a mesma coisa para você. Queridos, para de orar nessa situação, para de clamar, para de pedir isso daí, acabou, fica quieto, fica quieta. Essa situação não tem mais solução, essa condição é definitiva na sua vida. Mas assim como Bartimeu não ficou calado, não deu ouvidos à voz da multidão, eu digo a você, nessa manhã, meu irmão e minha irmã, não pare de crer, não pare de clamar. Jesus é o mesmo e Jesus está passando por aqui agora. Não pare de crer, não pare de clamar, não importa o que falaram para você. Olha bem para essa situação, olha bem para a sua vida, olha bem para isso que aconteceu, já aconteceu. Queridos, o nosso Jesus, Ele é aquele que
abre os olhos dos cegos, Ele é aquele que cura enfermos, Ele é aquele que liberta endemoniados, Ele é aquele que ressuscita mortos. Ele é aquele que ressuscita mortos, então não existe situação ou condição que Jesus não possa mudar. Então não importa o que a multidão grite para você, a multidão pode gritar, olha, fique quieto, cale-se. Eu digo para você nessa manhã, continue gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia do meu emprego, tenha misericórdia do meu filho, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, do meu vizinho. Clame a Jesus nessa manhã. Não ouça vozes estranhas, não ouça vozes estranhas, ouça somente a voz de Jesus. Se Bartimeu tivesse dado ouvidos à multidão, aquelas vozes estranhas, a condição dele nunca teria mudado. Ele teria perdido a maior oportunidade da sua vida, se ele tivesse dado ouvido a vozes estranhas. Às vezes, queridos, nem são as outras pessoas que tentam fazer a gente nos calar, são os nossos próprios problemas mesmo. A nossa própria condição, a nossa própria situação, que quando a gente olha e a gente foca ali, a gente mesmo fala, é melhor eu ficar quieto. Essa situação já acabou, já esgotou as chances disso mudar. Às vezes a gente nem precisa que um outro venha tentar nos desanimar, nós mesmos já nos desanimamos. Então, nessa manhã nós somos desafiados a encher o nosso coração, encher os nossos lábios de clamor e falar para Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu creio que o Senhor pode mudar qualquer condição, qualquer situação. E nesta manhã, nesse dia, eu escolho não dar ouvidos a vozes estranhas. Eu escolho ouvir somente a voz de Jesus, mesmo quando essas vozes estranhas sejam a nossa própria voz, que muitas vezes tenta nos desanimar também. Naquele momento de clamor mais intenso de Bartimeu, Jesus, ele para e diz, chamem o cego. Naquele momento mais intenso de clamor, Jesus para, ouve o clamor de Bartimeu e diz, chamem o cego. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês dessa mensagem é, lance fora tudo que te atrapalha, tudo que te paralisa e clame a Jesus. Lance fora tudo aquilo que tem te atrapalhado. Quando a gente vê essa parte do texto que fala que Jesus para e manda chamar Bartimeu, qual que é o posicionamento de Bartimeu na mesma hora? O texto traz para nós que ele de pronto, ele pula, ele fica em pé, ele lança para o lado a sua capa depressa e vai até o lugar onde Jesus estava. Ele vai até o lugar onde Jesus estava. Eu quero contar para vocês um pouquinho da história dessa capa de Bartimeu, porque isso tem um significado muito grande aqui nessa história. Lá para o Império Romano, para uma pessoa mendigar ali, ela poder pedir ajuda nas ruas, ela precisava de uma autorização do império para poder mendigar, para poder pedir esmolas. E essa autorização era justamente essa capa que a pessoa recebia, e na parte de trás dessa capa tinha uma identificação escrita em latim, dizendo que aquela pessoa era extremamente pobre e que vivia de esmolas. Então, lançar fora a sua capa não era só um objeto que Bartimeu estava jogando fora naquele dia. Abrir mão, jogar fora a sua capa, tinha um significado muito grande para ele ali, queridos. Ele também teve que fazer aquilo como um ato de desprendimento muito grande. A capa representava para ele uma identificação diante das outras pessoas, que ele era mendigo, e por isso ele dependia de esmolas e dependia da compaixão das outras pessoas para sobreviver. E também tinha outros significados, como proteção contra o frio, contra a poeira, servia também para guardar aquilo que ele recebia. Então, lançar fora a sua capa, jogar para o lado, lançar para longe
A capa significava uma mudança total na vida dele. Não era só abrir mão de um objeto, significava que ele entendeu e creu naquele momento que ele nunca mais seria o mesmo. Ele nunca mais seria o mesmo. Ele abre mão daquela condição, porque ele vai ao encontro de Jesus. Abrir mão da capa, jogar longe a sua capa, era muito mais do que só um colocar-se em pé e abrir mão de um objeto. Era uma declaração pública. Eu creio que eu fazendo isso, eu indo até ali, eu não preciso mais disso, porque toda a minha situação vai ser transformada. E eu quero desafiar você nessa manhã também e perguntar para você, quais são as capas que você tem carregado? Quais são as capas que você tem tido como segurança na sua vida? Quais são as capas que têm te protegido? Quais são as capas que você tem encarado como algo que você precisa para sobreviver? E assim como Bartimeu fez naquela manhã, quando ele lança a mão da sua capa e vai ao encontro de Jesus, eu quero te desafiar nessa manhã também a lançar mão da sua capa e falar para você que o único que pode transformar a sua história, o único que pode te proteger, o único que pode suprir as suas necessidades, prover aquilo que você precisa e transformar a sua vida é Jesus. Aquela capa estava ali, aquela capa fez a diferença até Jesus chegar naquela história. Quando Jesus chega na história de cada um de nós, nós precisamos depender totalmente dele. E é uma alegria para nós depender desse Jesus, porque Ele pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos apegamos a coisas que, aquilo para nós é um símbolo de proteção. Aquilo para nós é um símbolo que aquilo pode transformar a nossa vida no sentido de, como a minha situação, a minha condição não vai mudar, então eu preciso me apegar nisso. Lance fora também a sua capa. Nessa manhã, lance fora a sua capa, lance fora aquilo que supostamente te dá uma proteção, mas que não tem mudado a sua vida. Supostamente te dá uma ideia de segurança, mas não tem mudado a sua história. Jesus é aquele que pode mudar a sua história, te dar segurança, te guardar, te abrigar e fazer toda a diferença na sua vida. E quando ele olha, Jesus faz uma pergunta para ele. Quando ele chega, ele lança a sua capa, ele chega até Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E ele responde de pronto: mestre, eu quero ver de novo. Mestre, eu quero ver de novo. Pensa aí no seu coração, querido. Você está disposta nessa manhã a lançar a mão da sua capa, aquilo que tem determinado a sua condição? Você está disposto ou disposta a ouvir somente a voz de Jesus e se colocar totalmente diante dele com toda a sua fé, abrindo mão, seja do que for, para continuar daqui para frente a sua caminhada com Jesus? Você está disposto a se colocar de pé e se desprender daquilo que tem aprisionado você e ir ao encontro de Jesus nessa manhã? Não permita que a sua condição não seja transformada simplesmente porque você está preso a coisas que, entre aspas, trazem uma segurança para você. Só Jesus pode nos sustentar. Só Jesus pode nos curar. Só Jesus pode nos libertar. Só Jesus pode nos transformar as nossas vidas e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Só Jesus pode nos surpreender. E Ele nos surpreende, queridos. E Ele nos surpreende quando a gente coloca a nossa fé totalmente no Senhor. Nós somos surpreendidos pelo poder de Deus. Jesus quer surpreender a sua vida nessa manhã. Lance mão de tudo aquilo que tem te atrapalhado. Só Jesus pode fazer novas todas as coisas, como nós vimos nessa manhã. O Senhor Jesus trazendo novidade de vidas a tantos queridos e queridas aqui. Só Jesus pode mudar totalmente a história das nossas vidas. E Ele está passando por aqui, Ele está passando pela sua vida hoje. Não perca esta oportunidade.
O quarto e último ponto que eu quero abordar com você dessa história nessa manhã é: depois de tudo isso, é muito importante continuar firme na caminhada. Jesus afirma para Bartimeu: vá, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo, mas ele não volta para a mesma condição. Bartimeu, ele começou a ver de novo, mas a palavra falou que ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Ele continua seguindo Jesus pelo caminho. O Senhor Jesus quer transformar a sua vida, transformar as nossas histórias, para que nós possamos prosseguir de uma forma diferente, não mais naquela condição que nós estávamos. Por isso que é muito importante perseverar neste caminho. Perseverar, sabendo que problemas nós vamos enfrentar, situações nós vamos enfrentar. O Senhor, Ele muda uma condição, daqui a pouco a gente se depara passando por uma outra condição difícil. Por isso, nós precisamos permanecer firmes na caminhada. Não dê ouvidos a vozes estranhas, não dê ouvidos a essa multidão. Atente, queridos, exclusivamente para Jesus. Aquele homem, ele foi curado, porque ele teve fé, porque ele teve persistência, e apesar da cegueira física, ele conseguiu olhar para Jesus. Apesar da condição que ele vivia, ele teve plena certeza que só Jesus podia reverter aquela situação. Apesar da condição, ele não perdeu a melhor oportunidade da sua vida. E ele teve a sua condição totalmente transformada por Jesus. Depois disso, ele continuou, o texto fala que ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Ele não ficou parado ali. Ele prosseguiu nessa nova condição. Ele mudou o rumo da sua vida. Isso é conversão, queridos. Conversão é isso. Conversão é quando nós mudamos o rumo da nossa caminhada. Conversão é quando nós mudamos a direção das nossas vidas. Conversão é quando nós decidimos seguir outro caminho. Conversão é quando nós entendemos que nós estamos seguindo por um caminho, mas nós devemos seguir por outro caminho, porque nós devemos seguir a Jesus. Essa é a verdadeira conversão. Muitas lições nós conseguimos extrair dessa história de Bartimeu. Muitas lições nós conseguimos extrair da história desse ex-cego. Muitas lições para a nossa vida. Por isso eu quero concluir essa mensagem com você nessa manhã, fazendo algumas perguntas para você. Você quer que a sua condição seja mudada, seja qual for que você estiver vivendo? Você quer que essa condição seja transformada? Eu te digo que só Jesus pode fazer isso na sua vida, só Jesus. Você tem coragem para dar um passo de fé nessa manhã e continuar clamando que o Senhor mude, transforme a sua vida, a vida dos seus queridos, crendo que o mundo inteiro pode dizer não, pode dizer que não tem mais jeito, mas você sabe que o Senhor pode fazer todas as coisas? Você tem coragem para dar esse passo de fé nessa manhã? Seguir a Jesus, já diziam, é para quem tem coragem. Seguir a Jesus não é ficar pelo meio do caminho, prostrado. Seguir a Jesus é dar um passo de fé, mudar o rumo, mudar o caminho e continuar perseverando firme na fé. Tem alguma coisa que tenha atrapalhado você de se aproximar de Jesus? Tem alguma coisa que tem sido uma capa na sua vida e que você está vestindo nesse momento? Se tem, queridos, eu quero te desafiar nessa manhã a lançar fora, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem te atrapalhado. Lance fora tudo aquilo que tem te atrapalhado de servir a Jesus. Lance fora toda dúvida, lance fora todo medo, lance fora tudo aquilo que falaram para você que não está de acordo com a palavra de Deus. Lance fora e siga a Jesus. Lance fora, porque a sua condição não te define. O que te define é a sua fé. O que te define é a sua fé.
E quarta pergunta que eu quero fazer para você, após essa condição, após você ter entendido isso, que Jesus é o único que pode transformar a sua vida, você quer continuar seguindo firme nessa caminhada? São perguntas para a gente refletir nessa manhã. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele, queridos. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele tem vida e abundância para mim e para você. Só Ele entregou a sua vida em nosso favor. E Ele te ama. Quero dizer para você nessa manhã que Ele te ama muito. Ele te ama muito e quer mudar a história da sua vida. Eu quero pedir que você abaixe a sua cabeça nesse momento e que você reflita nessa mensagem. E que você fale aí com Jesus aquilo que tem incomodado o seu coração, a condição que você tem vivido, a condição que você tem enfrentado. Fale com o Senhor nesse momento. Clame ao Senhor, grite, peça misericórdia do Senhor para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, para o seu trabalho, para a vida dos seus filhos. Clame ao Senhor, peça o socorro dEle. Ele está aqui, queridos, Ele está aqui, não perca a oportunidade. Eu quero falar para você que está aqui nessa manhã, que ainda não tinha entendido isso, que ainda não tinha entendido que a condição que você está pode ser revertida, mas que nesse momento você entendeu isso. Eu quero pedir que você declare no seu coração, que você fale a Jesus, que você entendeu que só Ele pode mudar a sua vida, e que você o receba como o único e suficiente Salvador das suas vidas, assim como esses queridos declararam nessa manhã, que Jesus é o Salvador da vida deles, e que eles querem seguir a Jesus para sempre. Você possa declarar aí no seu coração, que você também quer seguir a Jesus para sempre. Se você não fez ainda, dê esse passo de fé, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade, agarre essa oportunidade, faça a diferença. Faça a diferença nessa manhã. Declare aí no seu coração: Jesus, eu entendi. Jesus, eu entendi que o Senhor está aqui. Jesus, eu entendi que essa situação não é para sempre. Jesus, eu entendi que o Senhor pode mudar a minha história, mudar a minha vida, a história da minha família. Jesus, eu te recebo nessa manhã como Salvador da minha vida. Eu quero te desafiar também, meu irmão e minha irmã, que seja qual for a condição que você esteja enfrentando, que você prossiga firme nessa caminhada, que você prossiga firme caminhando com Jesus, porque o Senhor Jesus está com você. Ele tem olhado o seu clamor, tem olhado o seu grito de socorro, e assim como Ele fez com Bartimeu, Ele fala para cada um de nós nessa manhã: chama Ele, chama ela, vem até aqui, Jesus está nos chamando nessa manhã, vem até aqui. Dê um passo de fé, fala: Senhor, eu creio, eu estava vivendo essa condição até hoje, mas eu creio, Senhor, eu quero prosseguir firme, porque eu creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo o meu grito de socorro, ouvindo o meu clamor, e eu sei que essa situação vai ser revertida para a sua honra e para a sua glória. Eu vou convidar a todos que fiquem em pé, para que a gente possa orar nesse momento, para que a gente possa clamar nesse momento, toda a fé do nosso coração, a gente possa clamar ao Senhor, entendendo a diferença que o Senhor fez nas nossas vidas, entendendo que o Senhor é aquele que transforma a história das nossas vidas, entendendo que o Senhor Jesus está aqui nessa manhã. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, que você fale com o Senhor, que você clame a Ele, que você grite a Ele por socorro. Ele te conhece, Ele é teu Pai, Ele sabe o que você está enfrentando. E creia que esta condição vai ser mudada para a honra e glória do Senhor. E todos aqueles que falam: cale, fique quieto, às vezes você mesmo que tem falado: olha, melhor eu parar de clamar,
vão ser surpreendidos pelo poder de Deus, por aquilo que Deus vai fazer na sua vida, e a sua vida vai ser um grande testemunho do poder de Deus, para que muitos possam ver e possam crer também nesse Senhor que você tem servido. Vamos orar nesse momento. Paizinho querido, eu quero te agradecer nessa manhã, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, com tantos convidados, Senhor, pela oportunidade, Deus amado, de estarmos aqui celebrando, engrandecendo o Teu nome, Senhor, te adorando, Paizinho querido, declarando a nossa fé ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite cada vida aqui nesta manhã. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada condição, o Senhor conhece cada história, Senhor, e nós sabemos que o Senhor pode transformar todas essas histórias pelo Teu poder, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que aqueles, Deus amado, que o reconheceram como o único e suficiente Salvador das suas vidas nessa manhã, que o Senhor, Deus amado, possa visitar os seus corações e que eles possam sair daqui, Senhor, assim como Bartimeu naquela manhã saiu, prosseguiu, eles possam sair dessas portas, ó Deus, prosseguindo firme na caminhada, na certeza que o Senhor mudou as suas vidas, mudou a sua história, na certeza, Deus amado, que o Senhor está com eles e que eles a partir de agora estão com o Senhor também, Paizinho. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa selar nos seus corações, Deus amado, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, e que eles se sintam, ó Deus amado, abraçados pelo Senhor, confortados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, confirma a salvação em seus corações, Pai. Em nome de Jesus. Também eu peço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Oh, Deus amado, que foram incomodados pelo Teu Espírito Santo diante de situações difíceis, que possam sair daqui, ó Deus amado, com alegria, com um sorriso, Deus amado, com o coração transbordando por saber que o Senhor tem cuidado da vida deles, ó Pai, e que não existe nenhuma condição que seja absoluta, a não ser aquela que o Senhor definir para as nossas vidas, e que toda situação pode ser transformada pelo Teu poder, Senhor. Que isso, Senhor, transborde em nossos corações, Paizinho, a cada dia, a cada momento, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada vida, cada família, cada história, Senhor. Oh, Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que muda as nossas histórias, ó Deus, aquele que transforma, Senhor, aquele que faz nova todas as coisas, para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.